graça. O pecado não tem domínio sobre você porque você não está debaixo da lei, mas debaixo da graça. Pela graça. Meus amados ouvintes, estamos aqui em mais um domingo maravilhoso, o programa Semeando a Graça, porque se não fosse a graça de Deus, aonde estaríamos nós? Irmãs Guilherme, vai mandar um abraço para alguém? Estamos precisamente às 8h25, não é isso? A nossa irmã é Dilma, é uma ouvinte íntegra, assídua do programa Semeando a Graça e da 105. Ela mora no bairro Centenário. Muito obrigada, irmã, que Deus abençoe pela sua maravilhosa audiência, em nome do Senhor Jesus. A palavra está com o presbítero Antônio Soares. Presbítero José Hildo, irmã Zidinha, irmã Deda, meu caro ouvinte. Rapaz, conhecer Jesus é uma coisa maravilhosa. Às vezes, presbítero, a gente se depara, a maioria do povo conhecem Deus, e às vezes existe, no meu entendimento, às vezes existe uma barreira das pessoas recorrerem a Cristo, a Jesus. É como Zildinha tem um texto que ela gosta muito, que Jesus é a expressa imagem de Deus, né? Exatamente, lá em Hebreus. É revelação. E quando a gente começa a entender a mensagem de Cristo, a mensagem do amor de Deus, nós somos surpreendidos com a beleza da mensagem de Cristo. Hoje nós temos como tema maravilhoso, que as portas do inferno não prevalecerá mais sobre a igreja. Rapaz, que notícia maravilhosa. Que palavra gostosa, irmãzinha. Irmão Débora. O Senhor Jesus disse a Pedro que as portas do Hades, a porta do inferno, não prevalece mais sobre a igreja. Zildinha, José Hildo, Mateus, capítulo 16, né? Do 18, vamos nos dar início analisando esse texto maravilhoso. Esse texto em que Jesus Cristo tem esse diálogo com Pedro. Pedro, aquele que recebeu as chaves para que abrissem o que foi aberto para nós. Notícia maravilhosa, notícia gostosa. As portas do inferno não prevalecem mais sobre a igreja. Com certeza, presbítero Antônio Soares, e a todos os nossos ouvintes, e também aí o presbítero Hildo e o nosso irmão dela. A palavra de Deus expressa, ela diz o seguinte, aqui em Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também, eu te digo, que tu és Pedro. Preste bem atenção nesta leitura. Jesus dizendo. Exatamente, conversando com Pedro. E sendo narrado em Mateus capítulo 16, versículo 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. E que eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo que ligares na terra será ligado nos céus. Interessante que essa palavra dita aí, essa resposta dada pelo Senhor Jesus, ela precede um assunto que estava sendo discutido antes, né, anteriormente, quando o Senhor Jesus pergunta para os discípulos, quem dizem por aí que eu sou, né? Aí uns diziam, tu és o profeta, tu és o Elias, tu és o profeta que vem.
Tá? Cada um tem uma opinião. Aí ele chega para Pedro e pergunta: Pedro, e tu? O que é que tu diz? Aí Pedro diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí quando o Senhor Jesus volta para ele e diz: Pedro, verdadeiramente a ti foi revelado pelo meu Pai. Quer dizer, foi que revelado que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, foi revelado pelo meu Pai, por Deus. Pedro, tu és Pedro. Aí cita esse texto aí: tu és Pedro. Ele não diz que Pedro era pedra em nenhum momento. Para quem acha que ele disse que Pedro era pedra, não foi assim que ele falou. Ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra, que pedra é essa? Pedro diz quem é a pedra. Pedro diz quem é a pedra: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando ele se refere à pedra, ele está se referindo a fundamento, a fundação, né? Pedra, edificação. Então ele diz: Pedro, sobre este fundamento, que eu sou o Cristo, o Filho do Deus vivo, tu vai edificar a minha igreja, e as portas do inferno jamais prevalecerão sobre minha igreja. Pedro diz que a pedra que os construtores rejeitaram, ela se tornou a principal pedra de esquina. Pedro mostra que Jesus é a pedra. A pedra de esquina. O fundamento, né? Quando ele está falando aqui, está falando de construção, né? Pedra de esquina que os construtores rejeitaram. O que nós escolhemos para palestrarmos é a respeito de as portas do inferno e a igreja. Que é a igreja? Coluna e firmeza da verdade, como diz lá em Pedro também, 1 Pedro. Aí, a unificação de dois povos, judeus e gentios, Que foi formado quando creem, assim como foi dito lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, né, para que todo aquele que nele creia não sofra, mas tenha a vida eterna, se torne parte do seu povo, se torne membro do seu povo. Quer dizer, a unificação agora de todos, ou de dois povos, judeus ou gentios, em um só povo que se chama igreja, se tornando membro de um só corpo, unificando, né, os dois em um só. Chama-se igreja. Poderemos ver, encontrar a igreja nos livros do Velho Testamento, Isidro? Não, porque a igreja estava em oculto. Aí por isso que foi revelada na dispensação da graça. Aí é um segredo oculto. Revelado Que está revelado. no dia de Pentecostes. Exatamente. E quando tanto o presbítero Antônio Soares como o José estavam falando sobre a igreja, aqui em Pedro, capítulo 2, versículo, a partir do versículo 9, ele diz: mas, veja mesmo, você falou sobre que se tornou a principal pedra de esquina. E aqui em 1 Pedro, capítulo 2, revela tudo. Que os edificadores, essa pedra foi para lá, foi para cá, e depois de tudo pronto, ela se tornou... Deixaram ela no canto, esquecida. Esquecida, e esta pedra se Pelo fato tornou... dela não caber, né? em nenhum lugar. Então, quando estava tudo pronto, esta pedra deu certinho. Que os edificadores até rejeitaram, mas se tornou a principal pedra de esquina. Assim diz a palavra de Deus. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, pedra que os edificadores reprovaram. Essa foi a principal pedra de esquina. É uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para os que também foram destinados. Mas, veja, aí aqui fala claramente: mas para vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amém. Eu li, José, de alguém que na construção do templo
chamado Templo de Jerusalém, havia uma pedra no Monte Moriá. E aquela construção, ela teve início. E essa pedra, ela não cabia em nenhum lugar da construção do templo. Não está na Bíblia. Isso é um comentário, se não me falha a memória, de José. Flávio José. Né? E aquela pedra era bolada, ia para um canto e para outro. Mas no final da construção do templo, aquela pedra que os edificadores rejeitaram na construção do templo, ela se tornou a principal pedra de esquina. Simbolizando, né, o que aconteceu com o Senhor Jesus, que ele disse: eu vim para o que era meu. Ou ele veio para os que era seu. Para a sua casa. Para a sua casa, para o povo judeu. Mas os seus não o receberam. Rejeitaram. Né? A pedra que foi rejeitada, que era justamente isso aí. Tipificava tudo aquilo que tipificava o Senhor Jesus. Endossando as palavras, né, do escritor, né, de José. Flávio José, que era o escritor da época. Na época, né, ele, aqui em 1 Pedro 2, versículo 4, ele diz: e chegando para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Glória a Deus. Para nós, essa pedra não foi rejeitada por nós. Porque todos quantos o receberam, aí agora deu-lhes o poder de se tornar não só filho de Deus, né, mas tornar membro do corpo de Cristo, que é justamente a igreja. Quer dizer, aonde habita o Eterno? Uma luz inacessível. Mas hoje nós passamos a ser santuários de Deus. Ele habita em nós. Não sabeis vós que o Espírito Santo de Deus habita em vocês? Hoje, 1 Coríntios 10:32 diz que há 3 qualificações de povos. Quais são eles? Gentil, Judeus e igreja. igreja. Você era uma gentílica. Com certeza. Você era um gentil. Até onde eu sei, eu não tenho nada a ver com judeu. Não era judeu, era gentil. Se aqui tivesse uma pessoa judeu, aí a gente fazer a qualificação. Tem um judeu aqui, tem um gentil e tem um que saiu do judeu e é cristão. Então, isso se tornou igreja. 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 Igreja é isso. Esse povo, o seu início foi no dia de Pentecostes. Exatamente. Revelada ali, né, como diz lá em Coríntios. Que era o tesouro escondido, o tesouro que estava em segredo. Que era a igreja. Que era a igreja do Senhor. E agora me chamou a atenção aí, certa vez eu encontrei uma pessoa que disse: rapaz, eu descobri uma mina ali de cobre de dinheiro, né? Uma mina de fazer dinheiro ali. Aí eu me lembrei que existe tesouros escondidos na Bíblia. Será que o tesouro escondido era esse? Eu não. A igreja estava oculta. Estava oculto, né? Não era isso, não. O tesouro era outro, é outro. Pronto, a igreja é a unificação do judeu, de um gentil, aí passa a ser o terceiro povo, que é a igreja. Nós somos igreja, não com nome. Não existe a placa da igreja. Lá em Hebreus 12 diz que é a Universal Assembleia de Deus, né? Isso. Está rolada nos céus. Assembleia, porque é uma congregação de pessoas, né? Um grupo de pessoas unificada em um só texto, né? Em um só propósito. Que esse é o corpo de De Cristo. Cristo, que é o Filho de Deus. Efésios capítulo 4. Veja, um dia nós invocamos a Cristo. Verdade? Com certeza. Um dia, ao invocar a Cristo, recebemos o Espírito de Deus em nossas vidas. Ao reconhecer que Cristo é o Filho de Deus. Filho de Deus, Isso. que ontem e o dia à noite estava com um versículo lindo, onde Jesus diz que Ele é a porta. Eu estava com ele, estou com ele aqui, porque o assunto que nós estamos comentando, estudando, é que Cristo, que a porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Porque existe uma porta maior. O Senhor,
Jesus Cristo. Há vários tipos de porta, mas a porta, e ele é bem claro quando diz aqui, que se encontra em João capítulo 10, versículos 7, 8 e 9. Veja que leitura maravilhosa. Jesus expressa claramente. Tornou, pois, Jesus a dizer-lhe: em verdade vos digo que eu sou a porta. O próprio Jesus Cristo, ele disse: eu sou a porta. Todos quantos vierem antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não ouvirão. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, veja o que é que acontece. Salvar-se-á, entrará, sairá e achará pastagem. Veja que é belíssimo. O Senhor Jesus Cristo disse: eu sou a porta. Agora, isso é simbolicamente, não é literalmente. Jesus ele se refere: eu sou o caminho. Isso é simbolicamente a porta de entrada, a porta que você encontrará isso. Isso aí, contemplando, né, o que a irmã está falando a respeito aí, quando lá em Efésios diz que o Senhor Jesus, ele nos transportou, né? O Deus transporta nós do império das trevas para o reino de Deus, o reino do Filho do seu amor. Quando nós recebemos Jesus Cristo, nós somos selados como o Espírito Santo. Aquilo que está dentro de nós é maior do que qualquer coisa que está fora. Lá em Efésios diz que nós já estamos assentados nas regiões celestiais. A porta do inferno jamais poderia prevalecer, porque nós já estamos lá. Espiritualmente, a igreja sem mancha, sem mácula, sem ruga. Né? A igreja, o corpo de Cristo, já está nessa posição. Interessante, nós falamos durante aqui a nossa palestra, falamos em 3 povos: gentil, judeu e desses 2 povos. Gentil e judeu formam a igreja do Deus vivo, do Deus Todo-Poderoso. Interessante que o gentil, o que é que significa gentil? Povo, gente sem Deus, ou seja, povo sem Deus, que não tem conhecimento do verdadeiro Deus. Aí interessante que o Senhor Jesus é explícito, é claro, é maravilhoso quando ele diz: ainda tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. A pedra rejeitada, como José leu, que Jesus veio para a sua casa. Exatamente, para os judeus, hein? Mas a sua casa não o recebeu. Muito bem. Mas a todos os que o receberam, deu-lhe o poder de serem chamados filhos de Deus, porque crê no seu nome. Amém. Glória a Deus. A igreja de Jesus não é a igreja com placa, mas sim o corpo de Cristo. Aquilo que eu confessei aqui, alguém confessou na Europa, não é? No mundo todo, torna-se a igreja. Esse povo, que é o corpo de Cristo, que se relata em Efésios capítulo 4, as portas do inferno não prevalecem mais sobre ela. E ressaltando o que a irmã falou aí a respeito de gentios, é povo sem Deus, não se escandalize, porque está escrito aí em Efésios capítulo 2, no versículo 12, que diz que naquele tempo estáveis sem Cristo, separados da comunidade de Israel, quer dizer, nós não éramos judeus, estranhos às alianças e promessas, não tendo esperança e sem Deus. E sem Deus, quer dizer, não é a palavra da irmã Isilda, não foi ela que falou, é a própria palavra do Senhor que está nos dizendo isso aí. O gentio é povo sem Deus. Olha, povo sem Deus, aleatório até os pactos que Deus fez ao povo judeu, que está escrito também que é povo de Deus. Judeu, povo de Deus. Quer dizer, o gentio está bem afastado mesmo. Aí ele diz que agora nós estamos ligados, mas agora em Cristo Jesus, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegastes juntinho, bem pertinho. A irmã Zildinha, o irmão Josail, o Senhor Jesus faz aqui, diz a Pedro,
que as portas do inferno, existe inferno? Existe. Existe. Com certeza. Se não existisse, a Bíblia não relatava. Mas está escrito. Vamos ler o que está escrito? Lucas, né? Lucas 16. Lucas 16. 22 a 29. Você que está, meu querido e amado ouvinte, nos acompanhando, você vai encontrar a palavra. Existe Lucas 16. Lucas 16, 22 Em diante. e 29. Vamos ler? Vamos ler? 22. Lucas 16. 22 em diante. Pode começar, José. Amém. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos, estando em tormentos, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebestes os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males, e agora este é consolado, e tu atormentado. E além de tudo isto, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quisessem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá para cá. E disse ele, o rico: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Aí ele ouviu de Abraão uma coisa. Disse-lhe Abraão: lá ele tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Aí, como hoje nós não temos mais Moisés nem os profetas, se fosse hoje ele dizia: lá tem o Evangelho, a graça, escute. Lá está a palavra. Interessante que durante a leitura, no versículo 22, que fala que, veja que é interessante você examinar e observar como a palavra de Deus ela é pura, ela é eficaz. Ele diz assim: e aconteceu que o mendigo morreu, olha. Lázaro morreu. Minha amada, Diga. eu queria só abrir um parênteses. Sim. Para dizer que o que nós estamos lendo, porque tem traduções, tem Bíblias, que eles botam em cima parábola, né? Parábola do rico e Lázaro. Isso. Mas nós queremos esclarecer. E não é um conto, é uma história verídica. É porque não é parábola. A parábola não tem nome próprio. É verdade. Aqui tem 2 nomes próprios. Pronto. Tem Abraão e tem Lázaro. Fecho a aspas e entrego a você. Pronto, E só exatamente. para acrescentar mais um pouquinho, quem está falando isso aí é o próprio Senhor Jesus Cristo. Exatamente. Isso. Amém. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelo... Olha, Lázaro morreu e foi levado pelos anjos para onde? Para o seio de Abraão. E morreu também o rico. Aí diz que o rico só foi sepultado. Aí o versículo 23 é interessante. E no Hades, veja, e no Hades revela logo onde o rico está. Na minha versão fala e no inferno. Que são palavras mesmo. sinônimas, significativas. Tem o mesmo sentido. Hades no grego, Hades, inferno no latim Sheol, e Sheol no hebraico. no hebraico. E no Hades ergueu os olhos, estando em tormento, e viu ao longe Abraão e Lázaro no seio de Abraão. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Olha, quem estava no Hades estava sentindo alguma coisa, porque disse que estava em tormento e pediu que Deus tivesse misericórdia. E Lázaro estava no seio de Abraão, quer dizer, Lázaro ele repousava, ele estava bem, ele estava uma vida
de bem com a vida, ele estava de bem com a vida. Que molhe na água, veja. Ele viu, ele viu também água. Ele viu Abraão. O seio de Abraão, o seio de Abraão não é que estava todo mundo deitado no colo de Abraão, de maneira nenhuma. O seio é um lugar que foi dado o nome de seio de Abraão. E há refrigério. Há refrigério. Então, ele viu água. Olha. Ele viu que esse lugar era um lugar tipificando o paraíso, né? Exatamente, muito bem. Quer dizer, o rico estava em chamas. Quem está em chamas está aquecido, está quente. Mas vê, ele está sentindo alguma coisa. Tormento. E manda Lázaro que molhe na água a ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessas chamas. Veja, a diferença entre um lugar e outro lugar. E no fim da leitura, no versículo, ele diz: na terra está. Há um grande abismo. Resumindo tudo, há um grande abismo entre Lázaro e o rico, entre o Hades e o lugar que Lázaro estava. Ele disse: na terra está Moisés, porque nessa ocasião que foi falado, Jesus ainda estava na terra. Ainda não tinha acontecido o derramamento de sangue. Então eles teriam que crer em quê? Em Moisés, na lei e os profetas. Sim, a lei e os profetas apontavam para Cristo. Muito bem. Apontavam para Cristo. É por isso que quando o seio de Abraão, como ele diz aqui, é um tipo de paraíso, e nós que invocamos ao nome do Senhor Jesus já estamos assentados nesse paraíso. Muito bem. Né? As portas do inferno que não prevaleceu lá no seio de Abraão também não vai prevalecer para nós. Porque aquele mesmo povo que cria no Cristo que haveria de vir, somos nós hoje que cremos no Cristo que já veio. Já ressuscitou. Está à direita do Pai. E que vem buscar a sua igreja. Amém. Meus amados, José, nós sabemos que nós estamos aqui, irmão, com uma biblioteca, que é a Bíblia. A Bíblia, ela foi escrita primeiramente para os judeus. Mas os judeus, José, você tem base bíblica que os judeus criam que existia esse lugar chamado lugar dos mortos? Aqui foi provado, né? Essa história que o Senhor Jesus contou, ela veio e deixa bem claro, né? Essa situação. Que já foi, isso aí foi uma história ele contando no passado, no tempo de Abraão. Exatamente. Essa base, Jó já falava a respeito desse lugar de silêncio. Esse lugar que é o lugar dos que morrem. Foi revelado na Bíblia esse lugar. Jesus deu nome. Jesus disse que era o inferno. É um lugar tenebroso. Não é um lugar bom de se ir. Foi por isso que esse diálogo com Pedro, o Senhor Jesus Cristo disse: olha, a essas portas desse lugar onde Zildinha leu aí, que esse rapaz estava em momentos difíceis, ele ainda pensou de ter uma chance de vir à terra para falar com seus familiares. Como você disse, José Hildo, a resposta tem Moisés e os profetas. Ouçam. Eu fico pensando, o povo tem a tudo, mas não tem no inferno. Não tem no inferno. Porque teme a Deus, supostamente não temendo o inferno, não teme a Deus. E o princípio da sabedoria é o temor a Deus. Então, se você não tem medo de ir para o inferno, você também não está temendo a Deus, de maneira nenhuma. Não é verdade? Está rejeitando Deus. O fato de você não querer Jesus, você está rejeitando Deus. E o Senhor Jesus diz assim: eu não vim condenar, eu vim salvar. Eu vim salvar dessa situação, de tirá-lo do poder das trevas e colocar no reino de Deus. Interessante que às vezes nós estamos evangelizando e você pode surgir em sua mente essa pergunta: mas só porque era rico foi para o Hades? Não, e Lázaro só porque... E Abraão era riquíssimo. E só porque ele era bendido,
Lázaro era mendigo e foi para o seio de Abraão? Não. O rico também tem o direito, tem razões de ir também para o seio de Abraão naquela época. Porque eu acabei de citar que Abraão era rico. Abraão era rico. E riquíssimo. Mas era porque o Lázaro, ele creu naquilo que estava Quando sendo... ele cita o rico é porque ele quis citar a história, o acontecimento da origem aos personagens. Exatamente. O pobre, ele vivia na porta daquele homem que era riquíssimo, que era ricão. E comia das migalhas que caía daquela mesa. E tem uma referência muito pesada, que o mundo judeu, ainda hoje, quer dizer, Paulo escrevendo diz que a autojactância dos judeus, em outras palavras, o orgulho judaico, Exatamente. fez que ele rejeitasse a graça. É por isso que Paulo diz, eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho não tem que estar atribuindo Nem nada. rico, nem pobre, nem feio. Ele alcança a todos que creem. Todos que creem, né? Também O problema é que o rico lá não cria, e Lázaro não creu. creu Mesmo naquilo que estava sendo pregado naquela época, que era Moisés. Os profetas. E os profetas. Um leproso tem acesso ao chamado seio de Abraão. Para o judeu era uma loucura. Um gentil para ter acesso a uma sinagoga era difícil. Ele tinha que fazer um processo. Entrar como um prosélito, né? Quanto mais. Quer dizer, nós devemos louvar a Deus por esse plano perfeito, que é o chamado plano da graça de Deus, alcançando a todos os povos, nações e línguas. E eu glorifico a Deus que as portas do inferno não prevalecem mais sobre nós, sobre a igreja. Sobre a igreja. As pessoas estão acostumadas com tanta coisa ruim aqui no mundo físico, no mundo que nós vivemos, que querem assimilar o inferno ao que nós estamos vivendo aqui. Olha, minha gente, pode tirar isso da sua cabeça, porque o inferno é tremendamente mais horripilante, horrível do que o que se vê aqui, do que a pior coisa que você vê por aqui. Ó, José, para você ter uma ideia do que você está dizendo, se alguém pudesse, como esse jovem pensou, de sair para vir na terra, veja, não pode. Não pode, é verdade. Quer dizer, se você pegar alguém com vida entre nós, que diz que aqui é o inferno, se você perguntar, você quer ir para o inferno? Ele diz que não quer. E quem está no inferno quer sair. Quer sair. O lugar, eu sempre digo assim, que o lugar de mais pessoas arrependidas no sistema é o inferno. Porque depois que a pessoa chega lá, mas rapaz, por quê? Esse rapaz é um exemplo dele aí. Né? Por que eu fiz? Por que eu não fiz? Por que eu deixei de ir? Por que eu rejeitei a quem deveria aceitar e vir para cá? Aqui eu quero sair, mas não pode. Há um abismo, né, Senhor? Existe um abismo. Há um grande abismo entre o Hades e onde Abraão e Lázaro estavam. Um grande abismo. Não pode, e o Senhor Jesus mesmo disse que não tem como. Ô Zilda, José, o Evangelho é isso. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Para tirar as pessoas que estavam direcionadas ao inferno. Ao inferno. Tanto judeu como gentil. E colocar uma impermeabilização onde não permite mais que o inferno prevaleça sobre a sua vida. Pronto. Zildinha, aonde começa a igreja? No dia de Pentecostes. Lá em Jerusalém. Atos capítulo 2. A descida Do Espírito do Espírito, que Pedro, cheio do Santo Espírito, Pedro fez uma pregação e a palavra de Deus que se converteu quase 3.000 almas. Ali nasceu Ali o corpo de Cristo, quer dizer, as pessoas nasceram, os membros do corpo de Cristo, ali a unificação, né? O povo chamado igreja. Se você pegar no livro dos profetas, no livro da lei, você vai encontrar Sheol, inferno, Hades, sinônimo de palavra, mas muitas vezes, são muitas vezes, você jamais vai encontrar no velho pacto a palavra paraíso. Você não vai encontrar. Você vai encontrar Jó, diz que aquilo era um lugar de silêncio, Jeremias fala,
a lei fala, os profetas falam a respeito desse lugar, que é um lugar tenebroso, chamado inferno. Mas paraíso, o que é paraíso? É um lugar delicioso, né? É um lugar de delícia. Lugar de delícias. Agora Jesus Cristo, o bendito Filho de Deus, que veio revelar, é o que João 3:10 mais ou menos diz, ele veio de lá e voltou para lá. Aquele que desceu é o mesmo, o que subiu ao céu é o mesmo que desceu. E desceu. Ele trouxe uma notícia, veja que notícia maravilhosa. Ele não trouxe a um judeu, ele não trouxe a um religioso, ele não trouxe essa notícia a nenhum deles. Era para trazer a um rabino, a um religioso, a um César da vida, mas o Senhor Jesus falou ao ex-ladrão. Hoje estarás comigo no paraíso. Que notícia! Notícia essa que nem a lei, nem os profetas mostraram. Agora Jesus mostra um lugar de descanso para os que invocam o seu nome. Existe o inferno é posicional, é uma posição no tempo, né? Um sistema assim que você não está vendo, mas a gente vê uma colocação que quando lá no livro de Apocalipse capítulo 5, quando João está tendo aquela revelação e ele vê aquela situação no livro, né, de 7 selos que não poderia ser aberto, aí alguém se levanta e diz, olha, o livro pode ser aberto, porque o cordeiro que foi tido como morto vive, ele é digno de abrir o livro e desatar os selos. Mas antes disso aí fizeram uma busca minuciosa lá no céu, na terra e debaixo da terra, aonde quem estava lá debaixo da terra, e existe algo debaixo da terra, porque Jesus recebeu todo o poder, tanto no céu como na terra, como debaixo da terra, porque existe alguma coisa debaixo da terra. E debaixo da terra está lá, inferno. E o seio de Abraão estava lá perto também, posicionalmente, porque eles olharam do inferno para cima. Ele não estava no mesmo patamar, no mesmo degrau, mas estava um degrau acima. Eles olharam para cima e viram Abraão. Mas quando Jesus Cristo ressuscitou, ele inaugurou o paraíso que está nas regiões celestiais. E como é que nós sabemos disso? O apóstolo Paulo diz: conheço um homem que há 14 anos, não sei se no corpo ou fora do corpo, foi levado ao terceiro céu, que é o paraíso. Terceiro céu, quando ele fala em céu, é lugares celestiais, já não mais embaixo, agora nos lugares celestiais. Por isso que nós já estamos assentados nesse lugar celestial. Se lá no seio de Abraão já existia a impossibilidade de sair do inferno para lá, imagina agora nos lugares celestiais. Vamos fazer uma pergunta. Aonde se encontra esse nosso amado, querido irmão, chamado do ladrão da cruz, que nunca roubou cruz? Mas esse amado querido irmão, que entendeu a mensagem da cruz, invocou a Cristo, onde se encontra ele? Ele está onde Jesus disse: hoje estarás comigo no paraíso. Isso mesmo. Ele Rapaz, está no paraíso. Essa mulher lembra mesmo. É verdade. Aonde está também Abraão e os outros. E os outros. E os outros? Quer dizer, na dispensação da graça, rapaz, o Senhor Jesus devia ter pego quem? Um profeta, né? Zacarias, Jeremias, João Batista. Não, ele pegou para simbolizar. Como aí, como dizia também o rico e Lázaro, o Senhor pegou um leproso, um doente, e disse: olha, esse aqui está no lugar chamado seio de Abraão. Veja, Jesus não faz acepções de pessoas. Como Jesus é maravilhoso. Ele pega o mais fraco para mostrar o mais forte. E a graça é para tudo. Ela não tem acepção, né? Não tem acepções. Nem rico, nem pobre, nem denominação nenhuma, nem tribo, nem nações. Eu sempre gosto de dizer, Zildinho, que quem quebrou a fita simbólica do paraíso foi esse amado irmão. Eu queria saber o nome dele. Foi Jesus, né? E ele entrou com ele. Ele entrou com ele. Não é verdade? Ele... Mas você vai saber o nome dele. Lá. Chega lá. E se você quiser adiantar, deixa Deus trabalhar. Não, deixa Deus trabalhar. Está entendendo? Pode. Vejamos aí, o primeiro homem para ser declarado o seu acesso ao paraíso. Aí é o que Jesus disse, que você falou. Jesus disse: eu sou a porta.
Quer ir para um lugar confortável? Quer entrar, sair e achar pastagem, achar comida, né? Refrigério Refrigério. para vossas almas. Quer dizer, está os nossos amados irmãos, aqueles que viveram na promessa. Vou fazer uma pergunta a vocês. Antes da cruz, quando era salvo como? Pela presciência, por acreditar no Cristo que haveria de E vir, haveria de vir. por ter o mesmo pensamento que teve Filipe quando encontrou com o Senhor Jesus, deu uma carreira, chamou Natanael e disse: Natanael, corre, vem ver aquele de quem as Escrituras falam, o Messias, aquele que veio para salvar, aquele que o Simeão já esperava, já aguardava há muito tempo, quando levado como bebê para ser apresentado no altar. O sacerdote Simeão disse: leva-me agora, Senhor, descansa teu servo, porque meus olhos viram a tua salvação. Salvação. Quando o Senhor Jesus é prometido por Deus que da semente da mulher nasceria aquele que esmagaria a cabeça da serpente, Ali já nasceu o Evangelho, já nasceu o Evangelho. a graça já A estava ali. graça é chamado proto-evangelho. Quer dizer, quem cria na promessa que Deus mandaria alguém para salvar o homem, que era o seu filho, da semente da mulher, quem cresce tinha a vida Quando eterna. morria, iam para o seio, para esse lugar chamado seio de Abraão. Abraão, que o Senhor Jesus inaugurou um novo Meu irmão nome. leu um texto lá de Gênesis capítulo 25, versículo 8, onde fala que quando Abraão morreu, ele foi congregado aos seus. Aí tirou até, espiritualizou o texto. Exatamente. Que o texto ali não estava materializando também, mas ele pode ser espiritualizado. Foi congregado aos seus. Aos seus quem? A todos aqueles que Esperaram a promessa. esperavam a promessa, a todos aqueles que invocaram o nome do Senhor, a começar de Sete, né? O sétimo de Adão, que invocavam o nome do Senhor já. Que acreditavam no mesmo Deus que Abraão. Que Adão viu também, que creu também. Adão creu, ele pecou, mas quando ele foi justificado, quando ele disse: olha, da semente da mulher nascerá aquele, ali já estava sendo pregado o Evangelho, como você falou. Quer dizer, as portas do inferno, eu louvo a Deus. Rapaz, nós evangélicos, a gente devia viver feliz. Pelo que já tem, Pelo que já tem. não é pelo que possa acontecer, não. O milagre vai chegar, não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus, o milagre já chegou. No momento que você recebeu Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, quer milagre maior que esse? O melhor de Deus já veio, não tem que ver, as demais coisas serão acrescentadas, porque o melhor já veio. Foi Jesus Cristo, rapaz. Tem coisa melhor do que Jesus? Tem algo melhor do que Jesus Cristo? Não tem. E nós tivemos acesso a essa porta pelo invocar. Foi o que Zilda leu, que ele tinha outras ovelhas. Exatamente. E Ele elas ouvirão a minha voz. tinha voz. Que não era daquele aprisco. Não era do daquele aprisco cercado. judeu, Muito bem. mas do aprisco gentílico. Nós estamos aqui em Caruaru, ouvimos falar da graça de Deus, sabemos que Cristo veio para a sua igreja. A Bíblia diz que Deus amou o mundo, De maneira tal, Jesus amou a igreja, se entregou por ela. e morreu por ela. O que foi que eu fiz? E o que é que eu posso fazer? O que eu irei fazer? O salmista disse: que darei eu ao Senhor? Por todos os seus benefícios. Ele olhou para um canto, olhou para outro, disse: tudo ele tem, tudo foi ele, tudo é dele, foi ele que fez, o que é que eu vou dar a ele? Eu não tenho nada para dar a ele. Mas sabe uma coisa? Ele me chamou para uma festa. E eu vou aproveitar e vou para essa festa? Ele não negou, ele não rejeitou. Ele disse: eu vou para a festa, vou beber do cálice da Foi salvação. numa dessas festas aí que o Senhor Jesus diz: quem crê em mim, como diz as Escrituras, rios de água viva fluirão do seu interior. Amém. Foi uma festa mesmo. Irmã Zilda e Joséildo, existe um Salmo 40, que quando o profeta, quando ele faz a narração do Salmo, ele mostra quem é que tem acesso a essa porta. Quem é? Levantai a porta, As vossas as cabeças. vossas 24, cabeças. Salmo É o 24. Salmo 24. Levantai, ó porta, as vossas cabeças. Levantai, ó porta, portais eternos. Para quê? Para que entre o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte, poderoso nas Aleluia. batalhas. Esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. É. Os anciões, aqueles que estavam lá, dizem: quem é esse? Quem é esse que vem aí? Um homem adentrando os portais eternos. Como é que pode? Ah, esse homem pode, porque ele
foi tido como um cordeiro que foi morto, mas ele vive. É ele que pode abrir o selo. E é ele que vai abrir o selo. É ele que vai abrir o selo. Quer dizer, quando a igreja for glorificada, quando a igreja terminar o seu A plenitude dos seus tempos. do seu tempo, aí esse livro será aberto. E é a primeira vez que a gente vê dentro do livro do Apocalipse que a igreja, nós iremos cantar um novo cântico. Aquele canto que nós cantamos Digno aqui. é. Digno és de tomar o livro e de abrir os selos, porque foste morto. Eita, coisa Esse louvor, Olha, Com teu sangue, comprastes para Deus. homem de todas as tribos, de de todas as de nações. nações. É ele, é o Cordeiro. Ele, Jesus me livrou. Jesus me livrou dos portais eternos chamados do inferno. Agora veio a minha mente aqui, nós todos reunidos, juntamente com anjos, arcanjos, querubins, anciões, e nós, a igreja de Deus, cantando esse louvor. Com um novo corpo. Com um novo corpo, uma voz perfeita, O nosso sem QI, ranhuras, 100%. sem ranhuras na garganta, né? O QI 100%, com muita consciência, consciência plena, total, cantando, louvando ao Senhor. Digno és de tomar o E livro. interessante, tem um hino muito bonito, que eu acho ele belíssimo, que ele diz assim, e vi um novo céu, uma nova terra, eu vi, onde não haverá mais pranto, mas só haverá o amor de Deus. Isso é belíssimo, belíssimo. Glória a Deus. E aqui em Atos diz, e para você ir para esse lugar, e acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Glória a E Deus. vai para este lugar, onde não haverá mais sofrimento, Onde o nem inferno dor, nem chama. não prevalecerá nada. sobre ele. O sofrimento não prevalecerá, mas só o amor de Deus. Glória a Deus. O Senhor Jesus, no chamado Sermão do Monte, ou chamado Sermão das Bem-aventuranças, não toque, não faça, né? Aquela série de coisas que ao mundo judeu ninguém cumpriu. No dia daquele conclave lá de Jerusalém, eles queriam que nós, gentios, continuássemos com os ritos religiosos do judaísmo. Gentios que se converteram, que receberam o Senhor Jesus Cristo, que foram libertos, porque se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres, eles queriam aprisionar. Agora vem uma contrapartida de Jesus ressuscitado. Não é Jesus de Nazaré. Não é um Jesus. O que ressuscitou, né? É o Jesus que ressuscitou, glorificado. Ele agora diz, depois da sua ressurreição, ele chama aquelas 12 vidas no mar da Galileia. Ide e pregai o evangelho aos judeus. Não, Assim, a toda criatura, olha, E até onde? até os confins da terra. Aonde é os confins da terra? nós Eu fomos queria alcançados. ficar lá no confim da terra. Nós fomos alcançados por esse evangelho, pela graça, pela misericórdia. Hoje, de alto e bom som, a salvação dependeu de você, José. Não, eu não fiz nada não, nem poderia fazer. Era Depende de impossível. você, Zilda. Vai depender de nós. Não. Mas pela graça. Porque o homem, todos em Adão morreram. Todos pecaram. E o morto não tem ação. E o morto não tem ação, ele é inerte. Precisou um homem perfeito entrar por esta porta, abrir este caminho, abrir esta porta. A porta da graça que não tem espessura nem largura, é imensa, cabe todos. Enquanto ela estiver aberta, a vaga. É interessante que aqui, falando sobre a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, Abraão lá, como o presbítero falou, ele foi reunir. Ele foi reunido com o seu povo. Mas Abraão, ele foi sepultado. Mas aqui diz, em Atos capítulo 2, versículo 31, nesta previsão, disse da ressurreição de Cristo, o autor aqui, que a sua alma não foi deixada no Hades,
Veja a diferença. Não foi deixada no Hades, e nem a sua carne viu a corrupção, ou seja, a sua deterioração. Ele não viu a sua decomposição. A decomposição, a sua carne não viu. A sua carne não viu. Já aqui não está mais. Aqui não está mais aquele que está lá no sepulcro. É porque, como Zilbinha leu aí, olha, de Adão até hoje, todos os homens provaram da corrupção, exceto Cristo. Cristo, exatamente. Mesmo tendo recebido um corpo corrupto, um corpo da humilhação, mas seu corpo não viu degradação, ele a nunca decomposição. E ele nunca pecou, né? Ele nunca entrou no parâmetro de pecado. E pelo fato de ele nunca ter pecado, ele não merecia ser deixado no sepulcro. Ao ponto de que o Hades, a sepultura, o vomitou, tirou para fora. Porque ali é o nosso lugar, não era o lugar de um homem chamado Jesus Cristo. A morte jamais pôde prendê-lo. A morte reina, né, de Adão até a cruz, até o Senhor Jesus. Aí lá ela se encontra, a morte ali tremeu. O que foi que eu vim fazer aqui? Voltou correndo como quem viu a cruz mesmo, né? Correu da cruz, a morte. O Senhor Jesus morreu sim. Mas ao terceiro dia, Deus o ressuscitou. Está acima de todo mundo. Lá em Filipenses diz que todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. Para a glória de Deus Pai. Então, é isso. Esse versículo diz que não se viu a decomposição do corpo de Jesus, mas foi transformado e o Senhor Deus, o seu Pai, o ressuscitou. Da mesma maneira, somos nós que entrarmos por esta porta. Cristo, o nosso corpo será transformado, semelhante ao do Senhor Jesus Cristo. Agora, meus amados, vejam o seguinte. O presbítero mostrou lá que Paulo teve uma visão, foi ao paraíso. Ele diz na narração que ele ouviu coisas inefáveis. Que é ilícito ao homem falar. Cujo os nossos antepassados vivem, se um remido, se aquela pessoa que é a igreja hoje morrer ou dormir, ele vai ao paraíso. Vai ficar no paraíso. É uma sala de espera. Nas regiões superiores. Irmã Zildinha, presbítero José Hildo, esse povo que habita no paraíso, eles irão passar a eternidade lá? Não, de maneira nenhuma. No dia, na plenitude dos tempos, quando o Senhor Jesus vai fazer aquilo que ele prometeu, ele disse que viria buscar, né, os seus, e nesse dia, no dia do arrebatamento, aqueles que morreram, aqueles que estão lá à espera, aqueles que dormem, ele fala dorme é porque descansa, não é porque estão dormindo e não fala nada. Tanto é que Paulo ouviu, só ouve de alguém que está falando, não é de que alguém está roncando. Se alguém estivesse dormindo mesmo lá, ele tinha ouvido roncos, né? Mas ele não, ele ouviu coisas inefáveis. Tem um detalhe, José, que eles estão no paraíso sem corpo. É o espírito, né? Eles estão em espírito. Em espírito. Aí esse espírito vai descer, vai pegar seu corpo, receber um novo corpo. Vai pegar o seu corpo será transformado juntamente com aqueles que estão vivos, que serão transformados também. Quer dizer, nós estamos aqui, se esse momento fosse agora, eles desceriam, pegariam o seu corpo, seria transformado juntamente com o meu corpo e o seu corpo e o nosso corpo, e nós subiríamos juntos ao encontro do Senhor Jesus nos ares. Isso é palavra do Senhor. Irmã Zildinha, que lugar maravilhoso, paraíso. Mas em contrapartida, nós temos essa palavra chamada inferno, que lá em Provérbios diz que o apetite do inferno aumenta. É voraz. Uma amostra desse apetite são os desejos carnais. Quanto mais você tem, mais você quer. Nunca se sacia. Né? Aquele que está totalmente tomado pela carne, ele não sacia. Quanto mais quer.
Então, o mesmo apetite quem tem é o inferno, ele é voraz. Ele quer engolir, quer passar, quer... Veja, Zildinha, que coisa interessante. Paraíso, se nós alcançarmos o chamado arrebatamento, o encontro do Senhor nosso nos ares, seremos transformados, iremos ao encontro do Senhor nos ares, os que morreram em Cristo, os que dormem em Cristo, sairão, receberão também o mesmo corpo, o qual nós iremos receber, e estaremos lá com o Senhor para toda a eternidade. Ele disse que nós estaremos com Ele para sempre. Iremos ao tribunal de Cristo para receber os nossos prêmios, e aí estaremos na Nova Jerusalém para toda a eternidade. Veja, e as pessoas que se encontram no chamado inferno, nesse lugar que é chamado de Hades, de Sheol, essa turma está no inferno. Continuarão por um determinado tempo, haverá o reino milenário aqui na Terra, o reino de 1000 anos, e após esses 1000 anos essas pessoas ressuscitarão para o juízo, para o julgamento. E o que acontecerá, Zilda, nesse julgamento? De acordo com o julgamento, né? De Deus. De acordo com o julgamento. Serão lançados dentro de um lago de fogo e enxofre. Tem um livro que vai se abrir, um livro que é o livro da vida, não da vida do Cordeiro, mas um livro. E aqueles que não tiverem seu nome escrito nesse livro serão lançados nesse lago de enxofre, que é a segunda morte. Exatamente. Nós temos condições de escapar da primeira morte quando nós estivermos com vida. Escaparemos da primeira morte, que é a morte que foi tida lá no Éden, né? Mas existe uma segunda morte, e essa daí não tem mais como escapar dela. E tem uma notícia, né? A Bíblia diz que Apocalipse, né? O julgamento do mundo, nós estamos fora desse. Isso. Porque as portas do inferno não prevalecem. E nenhuma condenação há para nós. Está lá em Romanos 8. Mas as pessoas que estiverem no inferno não podem sair. A religião viu que é tão perigosa a coisa que até inventa coisa para tirar o cabo de lá e não sair. E finalizando tudo sobre será jogado no lago de fogo, a morte e o inferno e o falso profeta. Pronto. A morte será morta. A morte será morta. Então será jogado e sair. Pronto, é a segunda morte. Será finalizado. Essa não terá ressurreição para ela, a segunda morte. Essa não haverá. Morreu, morte o que é? O que é morte? Morte é a separação. E está aí a importância, né, o que foi apresentado hoje aqui, se você que está nos ouvindo ainda não fez esse encontro com o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus, o que é que você está esperando? Você está arriscando sua vida. Olha, a morte você não pode prever quando é o dia que você vai morrer, nem a hora. Se for, aí, não, mas se você morrer, não, talvez daqui para lá, antes de terminar o ano, eu me apresente diante do Senhor e aceito Ele. E se você não chegar lá? Eu não estou querendo não ser boa não, em nome de Jesus. Eu só estou dizendo assim que é melhor você estar pronto. Porque depois que você chega para o lado de lá, não tem mais como aprontar. Você ouviu a história do rico, ouviu a história de Lázaro, de lá não tem mais como fugir, não tem como sair. Alguém chega a dizer que foi lá que visitou o inferno e depois veio para poder dizer como é. Olha, meu amigo, eu não acredito nisso não. Mesmo porque quando o camarada inventar de visitar o inferno, o diabo jamais deixará ele sair de lá. Não tem como sair. Então foi e fica preso. Isso é história de carochinha mesmo. Então não deve se acreditar nisso aí. Foi e tal e voltou. Depois outro disse, eu fui visitar o paraíso e voltou para aqui, para ver o que é aqui. Para ver esse caos que está aqui. Que é isso, rapaz? Fica lá mesmo, rapaz. E aqui, 2 Pedro 3,13, esse versículo é belíssimo, que diz o seguinte: mas nós, olha aí, nós que entramos pela porta que é o Senhor Jesus. Porta da graça. A porta da graça, a porta que foi aberta ali no dia de Pentecostes, um dia ela vai findar. Esse período da graça, da porta da graça, ela vai se findar. E ela vai se findar com o arrebatamento da igreja, ou seja, a volta que Jesus vem buscar a sua igreja. Aí aqui diz, mas nós, eu estou lendo 2 Pedro 3,13, mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Glória a Deus. Está aí. Jesus, o amado Cristo Jesus, o Filho do Deus vivo, o Cristo glorificado, ele diz a Pedro:
E nós seguimos o conselho em que Jesus disse a Pedro: Pedro, as portas do inferno não prevalecem mais sobre a igreja. Você é a igreja? Você invocou a Cristo? Você faz parte do corpo de Cristo? Fica livre. Estás livre. Estás livre de uma perdição eterna. Estás livre das portas do inferno. Exatamente. Mas tu estás livre para entrar nessa porta gloriosa. Jesus disse: eu sou a porta. Eu sou a porta. Eu tenho outras ovelhas. E não sou desse abrigo. Elas ouvirão A minha voz. E me seguirão. Ó. e não vão mais para estranho. Não tem mais estranho. A voz do estranho não nos chama mais a atenção. Por isso, meu dileto amigo, receba Jesus. Nós não estamos aqui com a receita para você cumprir, não. Quem lhe der receita, não é verdade. A receita é essa: todos aqueles que invocarem a Jesus têm a vida eterna. E o carcereiro perguntou, Muito bem. né? Lá em Atos, ele diz, ele Mesmo perguntou. que morra, vai viver. Ele diz assim: o que devo fazer para ser salvo? Aí, Paulo e Silas respondeu: crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo. Agora, depois de salvo, tem o que fazer. É verdade, Exatamente. tem muita coisa para fazer. Muita A mesmo. seara é grande. A seara é grande. E Precisa ser feito. o malfeitor, né, como disse que era malfeitor, ele disse: Senhor, ele reconheceu que Jesus tem o poder de salvar. Jesus era a porta. Ele diz, Ele conhecia a volta de Jesus. ele conhecia, Aí Mateus exatamente. 24, a Zacarias 14. Quando vieres, né, no Quando teu reino. vieres no teu Ele reino. não conhecia a história do arrebatamento. Muito bem. Estava oculta, né? Porque estava oculto. Ele disse: hoje estarás comigo no paraíso. Então é isso. A decisão é sua. É você. Examine-se o homem a si mesmo. Vamos ouvir um louvor e depois voltaremos para a conclusão do programa Semeando a Graça. Ô, irmão Dedé, um minutinho. Pois não. Eu vou pedir que os irmãos orem, porque terça-feira eu estou fazendo a cirurgia no olho. E a oração dos santos tem muito Prevalece. efeito. Tem muito Tem efeito. muito efeito. Bota aí o nome aí, viu? Bota aí o nome. É Vivaldo São Caetano. Já botou, não foi? Já. Joselino e Adelino